Vocês precisam ter o máximo de atenção em relação à disputa que está acontecendo nos bastidores. Eu estou trazendo para vocês a vida real do cenário político brasileiro. E eu não quero esquecer, no meio dessa confusão, algumas pessoas, né, porque é normal no meio da confusão. O presidente Bolsonaro é o mais famoso e o mais importante, uma dessas pessoas que foram presas, mas antes de entrar no assunto dos Estados Unidos, eu quero usar essa audiência que nós estamos aqui com mais de 42 mil pessoas nos assistindo, para falar de cada uma das pessoas que foram presas ilegalmente pelo Alexandre de Moraes essa semana. Porque são homens de bem e que merecem ser lembrados e não esquecidos por nós. Então vamos falar sobre cada um deles, a começar por um militar que o comandante do Exército não é digno nem de limpar os sapatos, que é o general Braga Neto. Esse honrado militar que dedicou a vida dele à defesa do Brasil, uma das pessoas mais condecoradas do Exército Brasileiro, já estava preso desde dezembro de 2024 de maneira preventiva, sob as acusações de atrapalhar as investigações e ter acesso à delação do Mauro Cid. Outro nome, aliás, que também não pode ser esquecido. Com o trânsito em julgado da sentença condenatória, o Braga Neto começa agora a cumprir de maneira definitiva uma pena de 26 anos de prisão. Fica aqui claro, em todos os casos dos militares, especialmente do general Braga Neto, mas outros também, o meu parabéns ao general Tomás Frajola, afinal, sem você, general, nada disso seria possível. Outro homem que foi preso foi o almirante Almir Garnier, ontem, terça-feira. O almirante Garnier foi preso em uma unidade da Marinha em Brasília, depois do trânsito em julgado da sua condenação a 24 anos de prisão no processo do golpe da Disney. Esse homem que não participou de manifestação, nunca empunhou uma arma contra o país, foi condenado por organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. A essa lista de homens honrados se adiciona também o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. O Anderson Torres, assim como o presidente Bolsonaro, sequer estava no Brasil durante o 8 de janeiro, e assim que soube do ocorrido, ele mobilizou as forças policiais do DF para conter a invasão dos prédios públicos e os danos decorrentes. E foi preso aqueles que a fita, o Flávio Dino destruiu, desapareceu, perdeu, não sei. Anderson Torres também foi preso ontem pela Polícia Federal em Brasília. Primeiro a Polícia Federal dele foi à casa dele, onde ele não foi encontrado. Logo depois ele foi localizado no escritório do seu advogado, foi preso e enviado para o 19º Batalhão da Polícia Militar do DF, a famosa Papudinha, onde ele vai cumprir a pena de 24 anos de prisão. A gente tem até vídeo da prisão do Anderson Torres, Bruno, eu peço que você coloque. Quem também foi preso foi o grande general Augusto Heleno. General de 4 estrelas, militar que atingiu o posto máximo que se pode alcançar no Exército Brasileiro. Um dos militares mais respeitados da história recente do Brasil, uma carreira absolutamente incrível, começou a servir durante o regime militar e era um homem que, dentro das Forças Armadas, o respeito era o máximo. Já um idoso, de 78 anos, que tem alguns problemas de saúde, mesmo durante o governo, amargava problemas de coluna. O general Heleno, contra quem não se achou uma prova e cuja condenação se baseia somente em suspeita de participação em reunião, foi condenado a 21 anos de prisão e vai cumprir a sua pena no Comando Militar do Planalto, em Brasília.
E a humilhação do exército, se não fosse suficiente, não acaba aí. Porque além dos generais de exército Braga Neto, Helena, foi preso também o general Paulo Sérgio, ex-ministro da Defesa do presidente Bolsonaro. A situação do Paulo Sérgio, general Paulo Sérgio, condenado a 19 anos de prisão, é muito parecida com a do Heleno. Não se achou absolutamente nada contra ele, mas foi condenado da mesma forma. Como também é general de exército, foi encaminhado para o Comando Militar do Planalto para cumprir a pena dele. Aliás, tem uma matéria do Globo relatando o caso dos generais presos, que é muito interessante porque traz uma informação sobre o general Frajola que chega a ser cômica. O comandante do Exército, Tomás Paiva, irá pessoalmente visitar os generais na primeira oportunidade que tiver. Tomás Paiva tem como hábito visitar oficiais presos em instalações do Exército e faz questionamentos de praxe para saber se estão tendo um tratamento digno. Agora que estão presos de maneira definitiva, o general Braga Neto, Helena, Paulo Sérgio, aí o Frajola, que é o comandante do Exército, a pessoa que possibilitou que essas prisões ilegais acontecessem, vai visitá-los na cadeia e perguntar se está tudo bem. O cara te entrega de bandeja para o seu inimigo em reuniões privadinhas na casa dele, recebendo o Alexandre de Moraes, permite que você seja alvo de um processo ilegal, consente com a sua prisão, mesmo sendo ilegal e inconstitucional, e depois de tudo isso vai te visitar na cadeia que ele te colocou para saber se você está bem, se está recebendo um tratamento digno. Tratamento digno, Frajola, é o que você, seu covarde, deixou de ter em relação aos seus irmãos de farda. Você permitiu que os seus irmãos e que a imagem do Exército do Brasil fosse jogada na lama. Sob o seu comando, militares inocentes estão sendo presos e perseguidos. Você não é digno de vestir essa farda. Tira essa farda porque você é moleque. Você não é comandante do Exército Caxias. E a história vai se lembrar disso. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas o seu nome vai entrar na história. Marque as minhas palavras. E para combinar com todo esse ambiente de tratamento digno, em matéria publicada pelo Estadão, a Rosiane Kennedy apresenta uma análise em que afirma que a política e o quartel não podem andar juntos. Essa posição foi embasada na fala justamente do ministro da Defesa, que quer quarentena para as candidaturas de militares que tentam e sustenta que quem deixar os quartéis não pode retornar. O que eles querem são militares autômatos. O militar não pode ter posição política. Militar não pode ter posição política. Eu pergunto assim, alguém já parou para estudar a história de Duque de Caxias? Pelo amor de Deus, eu tenho que trazer aqui o professor Marcelo, lá do Caravelas, para falar qual é a história do Duque de Caxias. Alguém tem que falar sobre a história das Forças Armadas Brasileiras. O que é isso? Mas eu acho que valeu a pena antes da gente entrar no assunto do governo Trump, a gente lembrar que não foi só o presidente Bolsonaro preso, que alguns dos nossos melhores homens, civis e militares, também foram mandados ontem para a prisão para cumprir penas de 20, 30 anos atrás das grades. Vejam, coloquem a mão na consciência que isso acontece num momento onde o Lula é presidente da República. O homem que comandou o maior esquema de corrupção, tricondenado pelo maior esquema de corrupção da história do país. Convivendo com seus ministros, cúmplices nesse processo, indicando para o Supremo Tribunal Federal o Bessias, o homem que estava lá cúmplice da Dilma, levando documento para que o Lula não fosse preso, participando de obstrução de justiça para o Lula não ser preso. É nesse momento e nesse contexto que estes homens, alguns dos melhores homens e mais patriotas, quem que você quer na sua família? Um general Heleno ou um Bessias? Um general Braga Neto ou um Lula? Ou qualquer um desses ministros do Lula?
Enquanto estes homens dignos, General Braga Neto é o homem que pacificou o Rio de Janeiro na intervenção militar do Rio de Janeiro, na intervenção federal do Rio de Janeiro. General Braga Neto. Enquanto este homem vai passar 28 anos, 27 anos, algo do tipo, na prisão, o Alexandre de Moraes pede para a polícia, olha lá como é que você vai combater as facções criminosas do Comando Vermelho, as mesmas que foram combatidas pelo Braga Neto. Não dá para você achar que uma nação que premia os bandidos e pune os patriotas vai prosperar. E o sistema que nós precisamos combater é o sistema que garante esse tipo de coisa. Quando eu listei aqui o sistema, por pura irresponsabilidade e esquecimento, eu esqueci de citar dentro do sistema, e tenho falado sobre isso cada vez mais, os narcoterroristas que se emprenharam no Estado profundo brasileiro. E muita gente tem me perguntado como que os Estados Unidos, Paulo, você que está aí, que tem se esforçado tanto para que os Estados Unidos orientem a sua política externa em relação a isso, como os Estados Unidos têm reagido diante desses eventos e o que os americanos têm feito acerca dessas ações do pseudo-juiz Alexandre de Moraes, o chefe que controla a coleira do general Frajola. E é uma pergunta justa. E eu pretendi abordar até essa questão no programa de ontem. Falei que nós veríamos algo acontecer. Joguei a dica para vocês. E normalmente, como eu não faço tic-tac à toa, quando eu jogo uma dica, esperem que ela vai acontecer. E aconteceu de forma muito rápida. E acabou publicada pelo próprio Metrópolis, com a seguinte notícia: o governo Trump alerta Coca-Cola após o patrocínio a evento com Alexandre de Moraes. E eu vou ler na íntegra essa reportagem do Metrópolis. Diz o seguinte: o patrocínio da Coca-Cola a um evento que teve o ministro Alexandre de Moraes como palestrante virou pauta do governo dos Estados Unidos. A questão passou a ser discutida internamente porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu sancionar o magistrado com a Lei Magnitsky em julho desse ano. Neste mês de novembro, a Coca-Cola patrocinou o 26º Congresso Nacional do Ministério Público, que contou com Moraes como um dos oradores de destaque. A edição, que ocorreu em Brasília entre os dias 11 e 14, teve como tema o MP do futuro, democrático, resolutivo e inovador. Os ingressos variaram entre 820 e 1.020 reais. A coluna do Metrópolis apurou que um representante do alto escalão do Departamento de Estado ligou diretamente para um executivo da Coca-Cola nos Estados Unidos para abordar o assunto. Em tom de alerta, o oficial da gestão Trump reprovou explicitamente o patrocínio concedido pela empresa. Integrantes da Casa Branca sustentam que companhias que tenham negócios no país não podem patrocinar eventos que deem visibilidade a alvos da Lei Magnitsky, diz o Metrópolis. O caso da Coca-Cola gerou mais repercussão por se tratar de uma multinacional com sede nos Estados Unidos, mas também houve incômodo com os seguintes patrocínios: PicPay, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Febraban, a federação que representa as instituições bancárias brasileiras. Um integrante do Departamento de Estado afirmou à coluna que as pessoas e companhias que, abre aspas, prestam ajuda com apoio financeiro a qualquer pessoa designada com a Lei Magnitsky podem estar sujeitas ao risco de sanções. Questionado sobre as empresas específicas citadas, esse mesmo integrante do governo Trump reforçou que os Estados Unidos não divulgam antecipadamente sanções ou medidas de fiscalização. A coluna apurou, contudo, que Washington, prestem atenção nessa parte, a coluna apurou, contudo, que o Washington adotará providências para aumentar o rigor da Lei Magnitsky no Brasil, uma vez que brechas foram detectadas. Continua ainda a reportagem do Metrópolis. Estados Unidos querem mais rigor na Lei Magnitsky. O Departamento de Estado atua para fazer com que empresas, sobretudo instituições financeiras e Big Tech,
cumpram na íntegra as medidas estabelecidas pela sanção. Na prática, esse endurecimento causaria mais impactos a Alexandre de Moraes e sua esposa, a advogada Viviane Basti Moraes, também sancionada com a Lei Magnitsky. O casal perderia acesso a todos os serviços oferecidos por essas companhias. Diz o Metrópolis, não Paulo Figueiredo. O objetivo dos Estados Unidos é comunicar com clareza para evitar que essas companhias também sejam alvos de sanções secundárias sob acusação de negligência. No caso da Coca-Cola, essa comunicação já foi feita de maneira informal com um telefonema em tom de alerta. Punições a empresas que descumprem a Lei Magnitsky costumam demorar a ser aplicadas a nível global. Vamos chegar aqui sobre isso. Atualmente, Washington tem sancionado companhias que descumpriram medidas impostas no ano de 2019. A Coca-Cola se manifesta. Procurada pela coluna nesta terça-feira, a Coca-Cola se manifestou no começo da noite por meio de nota. A Coca-Cola é parceira institucional da CONAMP há vários anos, assim como inúmeras outras empresas, apoiando o Congresso Nacional do Ministério Público, com o único objetivo de fomentar o diálogo sobre temas de interesse público e relevância social. A empresa não tem qualquer participação na definição da programação ou escolha dos palestrantes. Essas responsabilidades cabem exclusivamente aos organizadores do evento. No momento da confirmação do patrocínio institucional, na edição mais recente do Congresso, a empresa não foi informada sobre a lista de palestrantes. A empresa ou seus representantes não participaram do Congresso, nem tiveram qualquer envolvimento em seu desenvolvimento. Ah, rapaz. Filho feio não tem pai, né? Como eu disse aqui, que começaria a acontecer, né? Eu falei do comentário até do meu amigo Constantino, eu liguei para ele ontem, conversei com ele. Que a Magnitsky não pegou, que as tarifas acabaram ajudando o Lula, etc. Eu falo, calma, ejaculação precoce não. Falei que a Lei Magnitsky ia acabar acontecendo. E depois de tomar um aviso dos Estados Unidos, uma ameaça, por que não? A Coca-Cola, que patrocinou o evento com Alexandre de Moraes, não tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus, não. Eu digo que eu avisei que isso aconteceria há 10 dias. Lembrem do meu post no X há 10 dias. Não é tirado do nada. O que eu dizia? Peguei este flyer do evento e falei, o governo para não dizerem que, Paulo, você muda toda hora, o que eu trago é o que acontece. Disse o seguinte, o governo dos Estados Unidos, especificamente o OFAC, não é tão ágil quanto gostaríamos na hora de aplicar as penalidades àqueles que violam as sanções. E estamos trabalhando também nesta direção. Mas, apesar de tardar, raramente eles falham. E o que eu disse, já estão cientes disso aqui. Ora, como eu poderia saber disso, não é verdade? É o meu tic-tac. E o meu tic-tac não demorou, de ontem, não demorou nem 72 horas para começar a acontecer. Porque são os primeiros resultados após a tomada das ações aqui nos Estados Unidos, depois que o governo reabriu. Mas eu posso dizer que não serão os últimos que vocês verão. Nós teremos mais novidades sobre o assunto das sanções. E como eu disse no X também, o mal do malandro, eu sou carioca, né? Então, carioca se acha malandrão. Carioca cresce no ambiente da malandragem. O problema é que a gente também aprende que o mal do malandro é achar que todo mundo é otário. Isso vale para os bancos do Brasil. O setor bancário, vocês acham que escaparam só com isso que vocês fizeram? Vocês são malandros. Caramba! Pô, é que os russos não são malandros igual os bancos brasileiros. Não tinham pensado nessa grande ideia que os brasileiros tiveram para fugir das sanções. Os iranianos não são malandros. Os chineses, rapaz, chinês quase não faz malandragem, né? Os chineses, poxa, o sistema financeiro mais desenvolvido do mundo depois dos Estados Unidos, não tiveram essa ideia brilhante que vocês tiveram, rapaz. Os ministros dos Supremos Tribunais do Irã
Não pensaram nessa possibilidade de fazer uma decisão dizendo que não podia cumprir a Lei Magnitsky. Todo mundo, porra, malandro mesmo, são os bancos brasileiros, é o Supremo Tribunal Federal. E a turma da ejaculação precoce, a Lei Magnitsky não pegou no Brasil, foi avacalhada. Desculpa, queridos. Vocês parecem crianças. Parecem meninos. De achar que uma coisa dessa gravidade acontece do dia para a noite e de achar que o governo americano vai deixar para lá o descumprimento de sanção. E enquanto essas... o problema da criança é que eu tenho duas filhas razoavelmente pequenas, de 9, 10 anos. Elas vão tocando, estão até aqui hoje de férias. Vão tocando os aralhos, vão fazendo cagada e acham que eu não estou percebendo. Aí quando eu chego, fica todo mundo branco. E parece isso. Parece que as crianças, depois que os avisos dos Estados Unidos começaram, que eles vão fiscalizar e estão fiscalizando o descumprimento das sanções, eu acho que as crianças em Brasília também começaram a ficar animadas. Eu não sei se vocês tiveram, eu tenho uns fetiches meio exóticos, e eu tive o fetiche hoje de olhar a agenda do Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. E achei que a agenda dele hoje, por uma coincidência, estava muito interessante. Das 9 às 10 da manhã, hoje, o Galípolo encontrou com o Gabriel Escobar, o embaixador interino. Não é embaixador interino, isso é bobagem da agenda do Galípolo. Ele é o oficial mais graduado da diplomacia americana no Brasil. Ele é o encarregado de negócios da embaixada americana. Também encontrou Luke Durkin e Norman Galimba, assessores econômicos da Embaixada dos Estados Unidos, no edifício sede do Banco Central em Brasília, para tratar de assuntos institucionais. A agenda dele, vocês estão olhando aí na tela. Das 10 às 11, ele tinha uma audiência com o Bernard Mensah, presidente do Bank of America, e membro do Comitê Executivo Global, Ricardo Diniz, Chairman Eduardo Alcalay, CEO do Brasil, e Augusto Urmeneta, que é o presidente da América Latina, do Bank of America, também para tratar de assuntos institucionais. De 11 a meio-dia, o presidente do Banco Central teve reunião com o Marcelo Guimarães Tandioni, presidente da Mastercard, e Jamila Maluf Guedes, assistente a General Counsel, assistente. A General Counsel é a advocacia interna da empresa, justamente do setor regulatório, para tratar de assuntos institucionais. À tarde, agora, deve estar ali, ele está tendo audiência com o Danilo Aleixo Cafaro, executivo dos serviços financeiros da PicPay. Bruno, me faz um favor, a gente volta para a agenda. Abre de novo aquele meu tweet que a gente acabou de mostrar, que tem o banner do evento do Alexandre de Moraes. Esse aí. Deixa eu ver se... Você aí na tela tá vendo que um círculo tá na Coca-Cola, etc. O outro círculo, eu não consigo ler, vocês me digam aqui no chat. O outro círculo tá... Qual é o nome da empresa, hein? Do entorno? Botem aí no chat para mim. Por um acaso é PicPay? Essa mesma PicPay que agora o diretor de serviços financeiros, Thiago Daniel, e o diretor jurídico, José Antônio Batista Costa, o presidente do conselho, João André Calvino Marques Pereira, executivo de riscos. Vocês estão no Banco Central de Brasília agora, em reunião, coincidentemente nessa agenda bacana, com o presidente do Banco Central? Eu achei que não tem nada. Também, deixa eu ver qual é o assunto. Assuntos institucionais. Tem também reunião com o Thiago Rodrigues Cavalcante, presidente da Associação Nacional dos Analistas do Banco Central do Brasil.
Que agendas bacanas! Então, Galipo abre o dia com reuniões com representantes do governo Trump, depois bancos americanos, empresas americanas de cartão de crédito, todos que são obrigados a seguir as sanções dos Estados Unidos, que agora estão sendo fiscalizadas. E aí o PicPay, o outro patrocinador do evento com Alexandre de Moraes, que dia cheio, Galípolo. Será que é muito ousado da minha parte imaginar que as coisas têm ligação? Será que o mercado financeiro deveria estar prestando atenção? Cadê a turma que disse que ninguém ligava para as sanções? Que as sanções... Lei Magnitsky não pegou no Brasil. Cadê? Meus amigos, fogo no parquinho. É claro que eles não vão fazer para você, não vão deixar claro para você. E eu digo, calma que vocês vão sentar no colinho do papai ainda. Antes de aplicar sanções a novos indivíduos, nós vamos garantir que as sanções ao Alexandre, Viviane, Barça de Moraes Advogados, Instituto Lex, estejam assim nos cascos, totalmente aplicadas. Não vai ficar pedra sobre pedra. Aí, depois que a cabeça metafórica dos sancionados estiver colocada no espeto na porta do castelo, aí a gente parte para as próximas sanções. Depois que o choro e ranger de dentes estiver puro e simples, e eu vou explicar, vou falar mais sobre essas aplicações para vocês em breve. Anistia hoje, porque eu quero falar de análises práticas de sanção Magnitsky, que eu já estou com quase 1 hora de programa, mas o fato é que me parece que a anistia vai ficar para votação na semana que vem, e não para essa semana. A sua pressão, no entanto, é muito importante. Muito importante. Não deixe de entrar no site do Placar dos Deputados e fazer a sua pressão. A gente está num momento crítico. Eu diria a vocês que algo passará. Se vai ser dosimetria ou anistia, vai depender da sua pressão. E a gente vai tentar continuar fazendo a pressão aqui. Na verdade, hoje é o último dia aqui da semana, porque essa semana, amanhã é feriado de Thanksgiving, ação de graça aqui nos Estados Unidos. Então, tá tudo aqui num ritmo meio de fim de festa. Mas nós teremos muito trabalho nessa direção na semana que vem. Mas eu acho que vale eu trazer algumas análises práticas, principalmente para a turma da ejaculação precoce. Porque eu comentei no programa de ontem que algum dos grandes nossos desafios, e postei isso no meu tweet também, é encontrar uma maneira de fazer com que essas sanções do OFAC sejam seguidas, e que sejam seguidas e quem não cumpri-la seja punido da forma mais rápida possível. Geralmente, a dificuldade que a gente tem aqui é que esse processo demora vários anos, porque é um processo burocrático, documentado, você questiona, tem chances de descumprimento, os descumprimentos têm que ser provados, etc. Não é aqui no Brasil que você condena qualquer pessoa com base na palavra de um líder do regime. Mas eu também quero te trazer uma mensagem que talvez te dê um pouco de esperança em meio a todo esse caos que a gente tem vivido, né? Eu não quero te trazer esperança por te trazer esperança, mas eu quero te trazer fatos que eu considero encorajadores e que talvez coloquem a sua esperança no lugar certo. Porque, sim, como disse a reportagem do Paulo Capelli, como eu disse aqui no programa, há casos em que as multas por descumprimento das sanções demoram 7, 8, 9 anos para serem aplicadas. Mas há também casos em que isso acontece em menos tempo. Entrando no site do OFAC, e eu gosto de mostrar as coisas para vocês, você vê um indivíduo, por exemplo, uma pessoa física, que foi multado em 4.600.000 dólares, um cara, por descumprir, em 2022, sanções impostas contra empresas russas. Nesse caso, demorou também 3 anos. Você vê o caso também da Key Holding LLC, uma empresa que entre janeiro de 22 e julho de 23 violou as sanções americanas contra Cuba
e foi multada em alguma coisa como 3,4 milhões de reais, 608 mil dólares. Uma empresa pequena, uma empresa pequena que saiu da linha e foi multada. Se você quer uma multa maior, não tem problema. Vejam o caso da GVA Capital Limitada, que violou as sanções americanas aplicadas contra a Rússia em decorrência da guerra na Ucrânia. Em 2021, o OFAC descobriu que eles cumpriram as sanções e 4 anos depois eles receberam uma multa de mais de R$1 bilhão, 215 milhões de dólares de multa. No ano passado, um outro caso, a SCG Plastics foi multada em 20 milhões de dólares por violações às sanções contra o Irã em 2022. Esse caso durou pouco mais de 2 anos da violação até a multa milionária. Tem também o caso da Sky Geek Logistics, que descobriu as sanções em janeiro de 2024. Em dezembro, já foi multada. E qual é a grande questão aqui? Por que eu estou trazendo esses casos que são apenas as multas aplicadas, algumas das multas aplicadas pelo OFAC esse ano? Que, obviamente, eu tive que pesquisar bastante, ler todos aqui para entender como que a gente vai proceder responsabilizando as empresas brasileiras. A questão aqui é que nós temos que ter um pouquinho de paciência. Tem casos que caminham rápido, quer dizer, nenhum dos casos caminha tão rápido quanto a gente gostaria. Tem casos que caminham mais devagar. Isso mostra que, caso haja o devido empenho do governo dos Estados Unidos e da gente junto ao empenho ao governo dos Estados Unidos em fazer que esse processo seja eficiente, as multas podem sair bem mais rápido ou bem mais devagar. O quanto que vai ser a prioridade dos Estados Unidos? Olha, vai depender de diversos fatores. Eu acho que se a oposição brasileira, por exemplo, estivesse fazendo uma pressão mais forte, nós aumentássemos a prioridade do Brasil, a questão da anistia, por exemplo, se a população do Brasil tivesse dando demonstrações mais claras de revolta, o assunto do Brasil vinha mais para os holofotes. Mas não adianta, né? Ficam os guerreiros de sofá. Eu estava vendo o Flávio Mord Froenstein, ou o carrapato do saco do Olavo. Não adianta, não, Magnitsky não. Não, as pessoas estão aqui trabalhando duramente para que a Magnitsky seja aplicada plenamente, até antes da expansão para outros nomes. Né? Esses céticos, os guerreiros de sofá, a gente que não faz absolutamente nada de útil, vive nessas análises críticas, etc. Essas pessoas eu deixo a vocês a irrelevância. Né? Eu acho que aqueles que querem se juntar ao Brasil, esses que ajudar o Brasil, eu quero que eles se juntem a nós. Continuem cobrando. Porque, vejam, mesmo quando nós temos aí 3 meses de sanções, talvez, mesmo nos casos mais rápidos, a gente está vendo 1 ano para uma multa ser aplicada. Mas não significa que neste meio tempo seja necessário aplicar a multa. Porque uma das grandes mentiras que contaram para você é que o Alexandre de Moraes não sentiu que nada na vida dele mudou. E eu escuto pessoas da oposição acreditando nessa bobagem, repetindo essa bobagem. Ora, o Alexandre já perdeu os cartões de crédito internacionais dele. Está andando aí com cartão Elo. O escritório Viviane Bastos de Moraes perdeu milhões e milhões de reais de clientes. Você já teve conta bancária bloqueada, você já teve cartão cancelado. Chegamos ao grau de cumprimento. E os bancos brasileiros foram notificados formalmente há 2 meses atrás pelo Departamento de Tesouro e estão respondendo esclarecimento. Nas próximas semanas e meses, nós veremos outras empresas que vão receber essas demandas. Algumas delas vão, antes de serem multadas, optar por cumprir as sanções. Eu diria 90% delas farão isso. E nós não precisaremos chegar ao momento das sanções. E aqui nós teremos uma estada muito gostosa aqui no Paulo Figueiredo Show. Porque quando essas cartas do Departamento de Estado, do Tesouro, as cartas dos escritórios de advocacia privados que serão acionados para fazer esse trabalho, quando eles forem chegando e eu tiver a possibilidade de tornar público para vocês, eu vou tornar.
tanto a vocês quanto aos nossos colegas da imprensa, para depois a gente repercutir aqui no programa. E nós teremos meses e meses de diversão vendo conta no Microsoft Teams sendo encerrada, conta no... Né, e vamos nos divertindo um pouco. Porque, como eu disse, né, não é sádico, não é cristão ser sádico e ficar assistindo a vingança, mas é cristão sim, é normal que a gente tenha um pouco de satisfação ao ver o mal sofrendo punição e a justiça sendo aplicada. E é isso, e é a isso que eu vou dedicar os nossos próximos meses. Obviamente, se nós tivéssemos empresários brasileiros como Lula, tem o Joesley Batista, que botou 5 milhões na posse do Trump, mais 20 milhões de dólares no filme da Melania. Se a gente tivesse empresários brasileiros que estivessem dispostos, como os bons, como estão os maus do lado de lá, se a gente conseguisse contratar múltiplos escritórios de advocacia para litigar a respeito desse tema, se nós tivéssemos capacidade de contratar empresas de discovery e de investigação privada, se nós tivéssemos mais recursos, claro que nós poderíamos fazer mais. Mas a gente faz o que a gente quer, né? O que a gente pode, né? O lema, de novo, dos Marines make do. A gente faz com o que tem. A gente faz funcionar. E eu acho que isso é que é tão impressionante. É o fato de nós estarmos hoje sem recursos, com a ação apenas de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, com os nossos parcos e míseros recursos, está colocando o Banco Central com as maiores empresas do Brasil, a Coca-Cola, símbolo internacional, em pânico, com medo de ajudar o Alexandre de Moraes. E no final das contas, quando a gente acabar, o Alexandre de Moraes será o indivíduo mais radioativo do hemisfério sul. Ninguém vai patrocinar nenhum evento com o Alexandre de Moraes, nenhum banco vai querer o Alexandre de Moraes como correntista, nenhum cartão de crédito, ninguém vai querer Alexandre ao seu lado, exceto os bandidos e os vagabundos do sistema mais rasteiros. Esses, os sindicatos, as cooperativas, é assim que a gente quer que o Alexandre viva, rastejando pelo subterrâneo como o verme que ele é. E é esse o recado que eu deixo para vocês. Eu saio hoje de um breve recesso para o feriado de Ação de Graças. Também aproveito no sábado, está na hora de eu formalizar e sacramentar a minha relação com a Doce Natália, então me caso neste sábado, numa cerimônia pequena, fechada só para os amigos e familiares mais próximos, mas agradeço aqui e digo a vocês, terça-feira, já como um homem casado, com a aliança no dedo, eu estarei de volta a mais um Paulo Figueiredo Show. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América, e até lá. Figueiredo, Figueiredo.